Já vamos dar seguimento ao nosso quarto painel. Estamos com um tempo bem curto. Gostaríamos de pedir desculpas pela falta de luz. Acabamos tendo um problema com um poste nos arredores da Assembleia. Já foi solucionado o nosso problema. E agora para o nosso quarto painel, de tema Processo Legislativo nas Constituições Estaduais, em perspectiva comparada com a Constituição Federal, protagonismo do Parlamento e relevância da produção legislativa. Convidamos para mediar este tema o Delegado-Geral de Polícia Civil, Marcos Flávio Ghisoni Júnior. Obrigado. Convidamos a palestrante e doutora Ana Regina Vilar Pérez Amaral, professora e advogada. Gostaríamos de convidar também o coordenador de suporte e diretor legislativo e substituição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Gustavo Brito. Para a condução dos trabalhos deste quarto painel, convidamos para fazer uso da palavra o Delegado-Geral de Polícia Civil, Marcos Flávio Ghisoni Júnior. Bom dia a todos, a todas. Sendo bem breve, pelo adiantar da hora, quero cumprimentar aqui meu amigo deputado Pepe Colasso, a quem estendo os cumprimentos aos demais deputados. Agradeço ao Dr. Fabiano pelo convite, pela honra que me é dado este tema tão sensível e caro para a LESC. Falarão aqui a professora doutora Ana Regina Vilar Pérez Amaral, doutora em Ciência Política pelo IESP, UERJ, mestre em Ciência Política pela UPRG, especialista em Direito Público pelo IDPE. Cientista política, advogada, professora e pesquisadora, atuando principalmente nos seguintes temas: processo legislativo, produção legislativa, estrutura e funcionamento do legislativo, medidas provisórias, relação executivo-legislativa e análise de dados e produção legislativa. Também falará o doutor Gustavo de Lima Brito, com formação acadêmica na Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, FARM, 3 pós-graduações, no Instituto Brasilense de Direito Público, título de especialista lato sensu em Direito Público, na Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, especialista em Direito Processual Civil, pós-graduação na Faculdade Unilegia, título especialista lato sensu em Cannabis Medicinal. Seu currículo profissional é vasto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Atualmente, é coordenador de suporte legislativo, plenário, mesa, colégio e líderes. Já ocupou cargo de assessor de comunicações permanente, de comissões permanentes, agente legislativo de comissões permanentes, gerente de comissões permanentes. Bom, o currículo dos dois palestrantes hoje já entremostra a grandiosidade da palestra. Abro com a professora doutora. Bom dia a todos e todas. É com enorme prazer que aceitei o convite para participar deste Congresso de Direito Constitucional, juntamente com meu colega Gustavo Brito, na semana comemorativa dos 35 anos da promulgação da Constituição do Estado de Santa Catarina. Gostaria de cumprimentar o nobre presidente da mesa, parlamentares, autoridades, servidores e público presente. Agradeço também a toda a equipe que organizou este congresso maravilhoso.
nas pessoas de Fabiano e de Lívia aqui presentes e todo o staff. Eu vou trazer nesse evento um novo olhar sobre o processo legislativo brasileiro, como servidora de carreira da Câmara dos Deputados há 37 anos, e desde a Constituinte, e também como professora e pesquisadora na área de Direito e de Ciência Política, onde eu coordeno atualmente a área de instituições políticas da Associação Brasileira de Ciência Política. Então, é um prazer estar no mesmo evento que o ilustre presidente Michel Temer, com quem eu trabalhei quando integrava a assessoria técnico-jurídica da Secretaria-Geral da Mesa, da Câmara, na equipe do lendário secretário-geral da Mesa, doutor Mozabi Viana de Paiva, que assessorou também o deputado Ulisses Guimarães na Constituinte, depois ocupou o cargo de secretário-geral durante mais de 20 anos. Então, o tema que nós escolhemos hoje é muito atual e diz respeito ao protagonismo do parlamento brasileiro no cenário político e a questão da relevância da produção legislativa, que é um tema complexo, objeto da minha tese de doutorado, e a importância do processo legislativo que se desenrola no Congresso Nacional, em perspectiva comparada com as assembleias legislativas. Nós vamos dividir a apresentação em 3 partes, vou ter que pular alguns slides, nós estamos um pouquinho atrasados, né, programação. Mas, primeiro, vamos fazer um comparativo entre o processo legislativo que se desenrola em âmbito nacional e o estadual, ressaltando as diferenças. Na segunda parte, vamos tratar do protagonismo das casas legislativas, analisando o papel e as competências das casas subnacionais em comparação com o Congresso Nacional. E, na terceira parte, nós vamos analisar a produção legislativa nacional e estadual e, ao final, vamos trazer algumas reflexões importantes sobre essa questão. Eu não poderia iniciar sem apresentar um pouco da fala do ilustre presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, e do processo de elaboração da Constituição da República de 88, onde se encontram os princípios gerais do processo legislativo brasileiro, que nortearam todas as constituições estaduais do país. Quando eu me referi à Constituição Estadual, estou falando também da Lei Orgânica do DF. O Congresso Nacional, ele fervia com os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Eram 8 comissões, 24 subcomissões, e a Comissão de Sistematização, a maior e mais poderosa, composta de 93 membros, como disse, então, o presidente Temer, que foi deputado constituinte, e diversos grupos tomavam conta do Congresso Nacional. E aí eu gostaria de trazer as palavras de Ulisses Guimarães, que, ao promulgar o regimento, ele disse: sem texto pré-existente, a Constituição será constituinte e societária. Sua feitura transitará por 5 crivos e cadinhos, semelhantes e sucessivas instâncias de meditação e reforma são janelas abertas para a sociedade, para receber os ventos, se não a ventania, da oxigenação, das mudanças e da interação. Então, para contextualizar, né, e para falar da produção legislativa, a gente tem que iniciar com Ulisses Guimarães, falando da nossa Constituição Cidadã. E ele traz, ele diz que foram 2 técnicas muito importantes que foram utilizadas na elaboração da Constituição da República. A primeira delas, as audiências públicas, e a segunda, a participação popular. Foram 122 emendas populares, totalizando 12 milhões de assinaturas. Para exemplificar, a proposta sobre os direitos da criança foi apoiada por 1.200.000 assinaturas. Outra sobre educação foi apoiada por 750.000 eleitores. E uma terceira, pleiteando a introdução na Constituição de institutos de participação popular, conseguiu o apoio de mais de 336.000 assinaturas. Então, esses são exemplos de participação popular na elaboração da Constituição Federal, que certamente influenciaram os constituintes na construção de uma democracia de conteúdo social. Depois, em 1989, foi promulgado o novo regimento interno da Câmara e várias constituições estaduais, entre elas a de Santa Catarina. O regimento interno foi elaborado assegurando os direitos das minorias, em respeito a princípios constitucionais, como da proporcionalidade partidária e da apreciação
conclusiva das comissões, denominada terminativa no Senado, descentralizando e redirecionando o processo legislativo para as comissões temáticas e assegurando os poderes e atribuições do presidente da Câmara como grande ator para a resolução de problemas de ação coletiva em parceria com os líderes partidários representados no Congresso. Nesse sentido, as constituições estaduais, os regimentos internos das Assembleias Legislativas passaram a ter como parâmetro a Constituição da República e os regimentos internos da Câmara e do Senado, com poucas diferenças em relação ao regramento em nível nacional. O desenho constitucional do processo legislativo a nível nacional e nos estados foi elaborado da seguinte forma. Em nível nacional, nós temos um sistema bicameral composto de 2 casas legislativas, a Câmara, que não é uma casa federal, como muitos dizem, mas sim nacional, porque representa o povo brasileiro, embora os deputados sejam denominados federais, porque eleitos nos estados, e o Senado Federal, composto de representantes dos estados. Logo, esse processo legislativo nacional ele tem um plus a mais, e o Congresso é denominado Congresso Nacional. Já o processo legislativo nos estados se desenrola num sistema unicameral, contando com apenas uma casa legislativa, Assembleia Legislativa, visto que no Brasil não há previsão de senados estaduais. No DF, nós temos a Câmara Legislativa do DF, que acumula as competências estaduais e municipais. Em âmbito nacional, os parlamentares deverão legislar sobre matérias de competência privativa da União, como também sobre matérias da competência concorrente entre União, Estados e DF, conforme previsto no artigo 24 da Constituição. E, em âmbito estadual, os deputados deverão legislar sobre matérias da competência concorrente com a União, além das competências remanescentes e privativas, que vamos explicar mais à frente. Então, diante desse sistema bicameral, há uma maior complexidade para a elaboração da norma em nível nacional, diferentemente dos estados e do DF, em que há menor complexidade na elaboração da norma, visto que o sistema é unicameral. Em âmbito nacional, temos a representação nacional e federal, em face do Senado, enquanto nos estados a representação é com foco no ente subnacional. E, por fim, em âmbito nacional, a discussão e votação é separada em cada casa legislativa, exceto para matérias da competência do Congresso, como vetos e matérias orçamentárias, e aí o debate é mais amplo, porque envolve 2 casas legislativas e há a possibilidade de aperfeiçoamento da norma pela outra casa. Ao contrário, nos estados e DF, a discussão e votação é feita em apenas uma casa legislativa, o que torna o debate mais restrito, e a legislação é elaborada sem revisão de uma segunda casa, o que torna mais ágil a tramitação. Perdão. Voltei. Aqui. Acho que eu vou pular essa parte da formação, porque a gente está com pouco tempo, da formação constitucional dos estados, mas, rapidamente, os estados têm autonomia e capacidade de auto-organização e autolegislação, de autogoverno e administração. E as competências legislativas dos estados, como eu já disse, concorrentes, remanescentes, reservadas e exclusivas, que nós temos constitucionais. Vamos passar aqui para o princípio da simetria, porque eu quero chegar aqui na produção e na relevância da produção legislativa. Então, os Estados-membros têm autonomia na formulação do seu processo legislativo, exceto no que toca às regras básicas do processo legislativo nacional, como o quórum de deliberação legislativa, a iniciativa reservada, a emenda parlamentar e o processo de elaboração, por exemplo, da lei orçamentária, em que prevalece o princípio da simetria, ou seja, os estados precisam replicar, nesses casos, a regra nacional para o ente subnacional, e também em relação aos princípios sensíveis. Três diferenças que eu trouxe aqui do processo legislativo nas constituições estaduais referem-se, primeiro, à previsão de processo legislativo para elaboração de medida provisória e lei delegada, porque muitas constituições estaduais não têm a previsão nem de lei delegada e nem de medida provisória, especialmente de medida provisória. Então, analisando as 5 regiões do país, eu analisei 5 constituições, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Roraima, DF e Santa Catarina. Nós temos, então, DF não tem previsão de medida provisória, embora eles tenham previsão de lei delegada,
e o DF também não tem, o DF não tem previsão nem de medida provisória e nem de lei delegada, ao contrário, aqui de Santa Catarina, que a gente tem previsão de medida provisória e lei delegada. Essa questão da medida provisória, no âmbito dos estados, ela acaba tendo uma força acessória, na verdade, porque a gente tem muitos estudos, especialmente na área de ciência política, que mostram um ultrapresidencialismo, né, dos governos estaduais. Então, a medida provisória ela não tem a mesma força que tem no âmbito do Congresso Nacional, né, não tem nos estados. Uma outra diferença seria a previsão de iniciativa popular para a PEC. Uma das grandes críticas que foram feitas à Constituição da República foi a não previsão de iniciativa popular para a PEC, o que aconteceu em muitos estados. Então, muitos estados, em âmbito estadual, muitos estados, da maioria do país, têm previsão de iniciativa popular para a PEC. E uma terceira diferença é que há a previsão de iniciativa de PEC por mais da metade das assembleias legislativas no âmbito federal, e nos estados seria isso direcionado para as câmaras municipais. Então, vamos para a produção legislativa. Trouxe para vocês aqui uma produção legislativa nacional desde 1989 até 2024. E, nessa análise, nós avaliamos apenas as leis ordinárias, leis complementares e emendas à Constituição, exatamente porque não temos previsão de medida provisória em todos os estados brasileiros, então a gente não poderia fazer essa comparação. Na minha tese, eu faço a comparação de todos os atos normativos, inclusive decretos legislativos e resoluções. Então, a gente está vendo aqui que, como se pode ver, essa produção costuma ser menor em anos eleitorais, né? Então, vejo 1990, 94, 98, 2006, 2010, 2014. E, nessa análise da produção legislativa nacional de 89 a 2024, a média da produção legislativa é de 209 normas por ano. Então, nós temos uma média de 209 normas anuais, né? Mas aí a pergunta que se faz, qual é a relevância dessa produção legislativa? Esse aqui é o ponto. Então, fui estudar essa questão da relevância e eu trouxe para vocês um modelo de relevância que eu construí no doutorado, com base em 2 modelos norte-americanos e um uruguaio. Foram 6 as variáveis escolhidas para a construção do modelo de relevância, com o objetivo de avaliar a produção legislativa brasileira. Então, nós temos aí a primeira variável, que é o conteúdo da norma, e utilizei uma tipologia clássica de um cientista político norte-americano de nome Lowy, que desenvolveu a mais conhecida tipologia de políticas públicas, em que ele classifica como políticas públicas distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas. E aquelas políticas públicas distributivas, que são políticas personalistas ou concedidas a grupos específicos, cujo custo é dividido pela coletividade como um todo, que a gente denominaria como legislação simbólica. Essas, com denominação de rodovia, de homenagem, essas não pontuariam no modelo, enquanto todas as outras políticas públicas redistributivas, reforma da Previdência, regulatórias, alteram o Código Civil, o Código Penal, por exemplo, e constitutivas, que são aquelas que inserem as regras do jogo constitucional e regimental, essas sim pontuariam no modelo. Então, é um modelo binário, de 1 e 0, e a cada variável você vai pontuando. A segunda variável é a repercussão na mídia, então, uma repercussão externa, e foram escolhidos 3 jornais para verificar qual foi a relevância dessa produção legislativa, ou seja, se houve matérias nesses jornais sobre essa legislação. A terceira relacionada ao debate parlamentar, se houve debate por um representante do governo e outro da oposição, então a norma também, o modelo também você pontuaria. Na quarta variável, é uma variável jabuticaba, né, porque as outras eu trouxe de modelos norte-americanos e uruguaio. Essa é uma variável nossa, nacional, de audiências públicas, e nós tivemos, analisando 2001 a 2015, por exemplo, nós tivemos quase 7.000 audiências públicas na Câmara dos Deputados e mais de 1.700 audiências públicas no Senado. Então, nós chegaríamos a quase 10.000 audiências públicas naquele período.
Então, é uma variável relevante. Então, se houve audiência pública para debate da matéria, pontuaria no modelo, se não houve audiência pública, não pontuaria. E uma outra variável, a de votação dividida. Então, se nós tivéssemos uma deliberação, uma votação nominal, por exemplo, no projeto de lei ordinária da matéria, do mérito da matéria, aí nós consideraríamos que houve uma relevância e ele pontuaria. E se não houvesse votação nominal, se fosse aprovado em votação simbólica, por exemplo, não pontuaria. No caso das matérias constitucionais, e emenda à Constituição e lei complementar, nós colocamos o recurso da minoria, o recurso constitucional contra apreciação conclusiva, previsto na Constituição Federal, de 10%, para avaliar essa relevância. E, por fim, a última variável, que também é jabuticaba, que eu também criei, é a utilização do kit obstrução e aceleração. Não sei se vocês sabem, mas na Câmara dos Deputados é muito comum a utilização de um kit obstrução para impedir a tramitação do projeto, especialmente no plenário, e um kit aceleração, que isso tem em todas as casas legislativas, como a urgência, né, a urgência urgentíssima, a urgência constitucional, para acelerar a tramitação. Então, a utilização desse kit obstrução e aceleração, ele também pontuaria. E, com isso, nós chegamos a um índice de relevância da norma, com três variáveis, com três variações, perdão, correspondendo a alta, média e baixa relevância. E as normas foram classificadas, então, de alta relevância foram as emendas à Constituição e as leis complementares, porque praticamente todos os recursos constitucionais e regimentais são utilizados na elaboração dessas normas. Para vocês terem uma ideia, o Congresso Nacional para quando a gente está deliberando sobre a emenda à Constituição. Então, reforma da Previdência, 95, de 95 a 98, reforma tributária, reforma do Judiciário, o Congresso praticamente fica, o foco do Congresso fica nessa matéria. É uma matéria só, mas a complexidade é tão grande que todo o Congresso trabalha para deliberar, para discutir, para tratar desse tema. Por isso que elas são consideradas matérias mais relevantes. Trazendo a produção legislativa estadual, nós trouxemos aí de todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal, também lei ordinária, lei complementar e emendas à Constituição. E nós temos aí, sobre a produção legislativa estadual, nós temos algumas assembleias que têm maior produção legislativa e outras com um número menor, mas isso também se deve ao número de parlamentares, da composição, do desenho da instituição. Então, nós temos a Assembleia Legislativa, como São Paulo, né, com mais de 90 deputados, e temos assembleias com 25, 24 deputados. Então, isso tem uma repercussão no número de leis que são produzidas. Mas, fazendo uma análise, uma média da produção legislativa estadual, a gente chega muito parecido à média nacional. Então, nós temos aqui 214 normas por ano. Então, a média nacional é de 209, a média estadual é de 214. E por que isso? Porque nós temos o mesmo desenho institucional, o mesmo arranjo institucional. Por isso que a gente tem praticamente parecida à média de normas, tanto nacional quanto estadual. E aí vem a pergunta, qual a relevância da produção legislativa estadual? E esse é o grande ponto que eu e o Gustavo queremos tratar aqui, nessa palestra, porque, tomando como base uma pesquisa de dois cientistas políticos importantes, o professor Ritt e Thomil, eles analisaram 6 décadas do processo legislativo estadual, entre 1951 a 2010. Então, são 60 anos de análise de produção legislativa estadual. E os resultados foram no sentido de que houve um esvaziamento das prerrogativas dos legisladores estaduais, em virtude da distribuição de competências constitucionais, após o primeiro período democrático. Então, a conclusão é no sentido de que a liberdade de ação dos deputados estaduais é bastante limitada, já que a maioria das prerrogativas das proposições relevantes, ela é exclusiva do Executivo. Então, as assembleias ficam esvaziadas em termos de competências, não é? E fica muito mais difícil você produzir legislação relevante, porque a União centraliza a maior parte das competências legislativas. E, quando você vem para nível subnacional, o Executivo subnacional, então, os governadores têm a maioria das competências também. Então, o que sobra para as assembleias legislativas? Muito pouco.
Então, é muito difícil você conseguir produzir uma legislação relevante em âmbito subnacional. Então, os resultados mostram, em termos de protagonismo, que tanto governadores quanto a Assembleia são bem-sucedidos, de forma geral. Mas os temas das proposições de autoria do Legislativo concentram-se em proposições simbólicas, concessão de títulos honoríficos de utilidade pública, enquanto os do Executivo são administrativos e financeiros. Ou seja, há pouco espaço no desenho constitucional, no Pacto Federativo Constitucional, para que assembleias legislativas aprovem proposições relevantes, ao contrário do Executivo. Quando os estados tinham mais competências no regime anterior, que eles tinham competências ilimitadas, os legislativos estaduais produziam legislação relevante. Então, eles produziam legislação tributária, orçamentária, financeira, administrativa, não é? Porque eles tinham mais competência. Então, agora, com essa restrição, a União praticamente estabelece as normas gerais, praticamente regula tudo, e sobra muito pouco da legislação, da competência concorrente, e os estados ficam numa situação complexa em relação a isso. Então, eu vou passar agora para Gustavo, que ele vai tratar agora dessa parte mais da reflexão em relação a essas questões. Bom dia a todos. Eu fico muito satisfeito em ver um auditório qualificado dessa natureza e quero demais agradecer a acolhida do povo catarinense, sobretudo os servidores da Assembleia, que nos acolheram de forma bem amigável, bem amistosa. Espero reproduzir essa acolhida em Natal, quando vocês forem por lá. Mas a minha participação aqui é saudar as autoridades, os deputados, os representantes do Ministério Público. A minha participação nesse evento é para tratar desse olhar de um servidor que está há 17 anos na Assembleia e, deixa eu só ajustar aqui, tá? E, consequentemente, apresentar para vocês uma reflexão sobre o aperfeiçoamento das regras. A professora Ana Regina falou muito bem sobre a redução, né, a mitigação das competências estaduais. E, com isso, o que é que sobra para os deputados? Em grande medida, a apresentação de projetos de lei simbólicos, reconhecimentos de utilidade pública, títulos de cidadania, denominações. Há, por conta da competência residual, também possibilidade de apresentação de políticas públicas, mas isso tudo é muito mais difícil. E o que é que acarreta, né? A percepção que nós temos é que as pesquisas que apontam que os legislativos não têm boa aceitação na sociedade, e eu trago aqui a pesquisa da Datafolha, em 2021, enquanto que 50% dos entrevistados expressaram alguma desconfiança com o Poder Legislativo. E, em outra pesquisa, o cientista político Leonardo Avritzer, ex-presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, avaliou esses dados e, em 2018, ele falou: há necessariamente problemas que afastam o povo, a satisfação do povo com o Poder Legislativo. Quais são? Distanciamento dos eleitores e representantes, falta de transparência e responsabilização, complexidade do processo legislativo, cobertura midiática sensacionalista e alguma avaliação negativa com relação ao Congresso sobre temas prioritários. Esses dados apontam que essa competência mitigada impactou muito na produção legislativa, né? E o que é que isso acarreta? Crise de representação. Isso é um tema estudado pelos doutrinadores, e aí eu trago a apresentação, as lições do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, que trata desse tema, e também o professor Zé Afonso. O professor Zé Afonso da Silva chama de inflação legislativa que nós temos, porque há um sem número de proposições e de leis, mas desconectadas da sociedade. Isso repercute na satisfação, isso repercute na legitimidade do Poder Legislativo. E nós, servidores, eu estou há 17 anos na casa, tenho muito orgulho de dizer que trabalho na Assembleia do Rio Grande do Norte, desde o setor das comissões permanentes, como agente legislativo, até chegar à coordenação do plenário, né, acumulando muitas vezes as funções, tanto nas comissões quanto no plenário.
Isso me permitiu avaliar a atuação da Casa e estudar medidas para melhorar essa produção, não é? O professor Manuel Gonçalves, em linhas gerais, ele diz que a crise da representação é um fato que afasta representantes e representados. E os políticos, os nossos representantes aqui, tenham bem isso em mente, a necessidade de aproximação do povo. É isso que confere a força aos mandatos. Sendo que essa aproximação exige uma preparação. Nosso presidente da UNALI sabe bem que há necessidade de institucionalização das assembleias. Como? Como assegurar a melhoria do processo e afastar essa crise de representação. A crise desvia o foco das demandas populares para a defesa, às vezes, de setores específicos. O parlamento fica vulnerável por conta dessa crise. E, para o professor Manuel Gonçalves, o ideal seria estabelecer medidas de transparência do processo e fortalecer mecanismos de controle popular, tais como a participação do povo em audiências públicas, fomentando essa interação, não é? A mim parece que convém estabelecer essas medidas, mas, com base também nas lições de outros professores, eu defendo, porque essa experiência eu consegui enxergar na Assembleia. Eu não esqueci aqui de passar. Eu falei o problema da produção legislativa, né? O impacto. Então, a quantidade elevada de proposições não impactou na crise de representação. Isso pode acarretar perda de legitimidade do parlamento, não é? Porque o povo não vai se sentir representado, e essa crise de representação pode impactar, naturalmente, na democracia. Então, diante do tempo exíguo, né, em atenção ao pedido da nossa querida Lívia, as sugestões que nos apresentam, né, que nos parecem mais adequadas ao combate dessa crise, e que vão exigir o engajamento tanto de parlamentares como de assessores, são criação de medidas de instrução parlamentar, educação legislativa, via escolas das assembleias. A Escola do Rio Grande do Norte, a gente tem uma experiência maravilhosa, um órgão criado para planejar ações, criar cursos. Nós temos a grata felicidade de ter a professora Ana Regina como nossa professora convidada, e teremos, em alguma medida, o professor João Trindade, também que se faz presente aqui, para aprimorar o processo, elucidar nossas dúvidas e ajudar o povo, ajudar a Assembleia do Rio Grande do Norte a desempenhar melhor o seu mistério. Então, medidas de instrução legislativa nos parecem adequadas, tanto de parlamentares que não precisam conhecer o processo a fundo, mas têm noções de tramitação e noções de conteúdo. Vocês imaginem que, no Rio Grande do Norte, houve um problema gravíssimo com a apreensão de motos por parte da Polícia Militar, daqueles veículos que estavam com a documentação atrasada. Então, o cidadão, seu João, lá do interior de Jardim do Seridó, ia para o sítio dele tirar leite na moto e a Polícia Militar apreendeu a motocicleta dele, comprometendo a vida dele, que ia tirar o leite, para vender na feira. E isso não foi só com o seu João, foi com a coletividade toda. Então, um deputado foi procurado por sindicatos rurais pedindo uma ação efetiva contra esse tipo de medida. Qual é o papel do deputado? Realizar, tentar buscar a satisfação do representado, do povo. E a gente entende isso. Mas o deputado, infelizmente, não tinha ideia que a competência legislativa para esse tipo de proposição é da União. O que é que o deputado fez? Apresentou um projeto de lei suspendendo todas as multas. E me indagou: Gustavo, o que é que você acha? Esse deputado, eu tenho duas opiniões, uma política e uma técnica. Eu quero a política. Diz que o senhor jogou muito bem. A sociedade vai adorar. Imagine só quantos eleitores não vão ficar satisfeitos com o senhor. Agora vem a técnica. Isso é flagrantemente inconstitucional. Infelizmente, o senhor não vai conseguir resolver esse problema. Mas, Gustavo, eu apalavrei, pois é, o deputado não tinha uma base mínima que fosse para esclarecer a impossibilidade de satisfação daquele pleito. E eu entendo isso. Então, medidas de instrução são
um norte para a gente atenuar esse problema da crise. Se o deputado tivesse preparado, talvez ele não tivesse dado essa resposta e o povo ia entender, compreender que a atuação dele estava limitada. Além disso, a formação de corpo técnico qualificado, a institucionalização da casa. Na Assembleia do Rio Grande do Norte, nós tínhamos um corpo muito enxuto, corpo técnico enxuto, sobretudo no setor das comissões, quando eu fui trabalhar por lá em 2007. Basicamente, as deliberações aconteciam por acordo de líderes e não tramitavam nas comissões. O orçamento era raro, ter um embate muito grande na votação do orçamento, sempre era tudo muito combinado. Mas, em 2011, o deputado Agnello Alves, saudoso deputado, irmão do ex-governador, ex-ministro da Integração, Aloysio Alves, ele provocou os deputados, ele já é um senhor de idade, ele provocou a casa e os deputados, exigindo que as comissões tivessem uma composição mais completa, mais participativa, e ele ligava para os deputados cobrando o comparecimento nas reuniões das comissões. Resultado, isso provocou uma revolução na Assembleia, e eu sou muito feliz porque eu estava lá, nesse momento, que exigiu de mim mais estudo e exigiu da casa mais apoio institucional. Nós saltamos de 8 servidores para 15 no setor das comissões. Concursos públicos foram feitos, a unidade do setor das comissões teve que passar por uma reforma, e essa provocação do deputado Agnello, que exigiu essa institucionalização, fez por onde acontecer uma verdadeira disputa pelas comissões permanentes, inclusive pelas de mérito, por conta do apoio que a mídia concede às comissões até hoje. Isso já tem 11 anos de experiência, 13 anos de experiência, né? 13 anos de que isso aconteceu, e elevou o nível da nossa produção. Há ainda muitas dificuldades, muitos projetos de lei que não têm um amparo, não é? Que tramitam porque o órgão técnico, os técnicos opinam, mas não podem interferir na decisão política. As comissões são um órgão técnico político, que vai opinar para orientar o plenário. Sendo que, em conclusão já, além de formação do corpo técnico qualificado, a instituição de órgãos de controle. Isso nos parece ser muito importante. Órgãos de controle para acompanhamento da execução orçamentária e, naturalmente, avaliação de políticas públicas. Na Assembleia, nós criamos a divisão de controle externo, tivemos o apoio da Assembleia de Mato Grosso, e aqui eu quero saudar a doutora Janaína, grande responsável por isso, que vai realizar essa tarefa e, com isso, ajudar os deputados no apoio à melhora da produção legislativa. Tudo isso tem que ter procedimento. Não basta aos técnicos uma casa com corpo qualificado sem o estabelecimento de procedimentos para as informações, para que as informações sejam emitidas e os deputados consultem. Em linhas gerais, em função do adiantado da hora, eu quero aqui agradecer. Eu queria falar rapidamente das assessorias, o surgimento das assessorias, mas vamos respeitar os próximos palestrantes. Eu quero penhoradamente agradecer a presença de todos, a paciência, mais uma vez reiterar a minha satisfação com o convite que recebi e dizer que estou à disposição para avançarmos no debate para a melhoria do processo legislativo. Muito obrigado. Cumprindo fielmente o tempo que nos foi concedido, terminamos a palestra sem possibilidade de maiores debates. Professora Gustavo, obrigado por essa brilhante explanação. Acho que vai ficar a dúvida de como se pode efetivamente dar uma maior roupagem para as assembleias. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, delegado Ghisoni, e neste momento a Alesc entrega uma lembrança aos nossos palestrantes, de forma a agradecer o conhecimento compartilhado. O livro, dedicado à história e à beleza de Santa Catarina, em um vinho catarinense cuidadosamente selecionado. Um presente que celebra o sabor, o acolhimento e a hospitalidade do nosso Estado. Muito obrigado.